Olá, tudo bem? Professor Diego aqui de novo. Eu vou pedir para vocês ignorarem um pouco o barulho da chuva, porque eu estou em Joinville e está chovendo demais aqui, né? Então pode ser que fique um chiado, né, no áudio. Mas sem enrolação, eu vou mostrar agora o vídeo, né, de um sistema massa-mola contendo duas molas em locais diferentes, né, numa distribuição de polias. Tá? E além de só demonstrar como chegar na frequência natural, eu vou ensinar vocês também a fazer alguns cálculos e também a determinar as expressões como expressões de deslocamento, de velocidade e de aceleração. Com isso, né, dá para vocês pôr no gráfico. Né? Então, colocar os valores no gráfico de deslocamento, aceleração e velocidade, todos em função do tempo. Tá? Com isso, também tem vários cálculos ali que eu vou ensinar para vocês. Sem enrolação, eu quero deixar uma velha frase, uma filosofia de vida, né? Que vem os autores, são denominados os havaianos. E eles diziam o seguinte, você pode mandar de lado, de pé ou de ladinho, pode ser de qualquer maneira, vem quicando e mexendo o ombrinho, beleza? Bora para o exercício. Sempre lembrando que as etapas para a resolução de problemas de vibrações livres não amortecidas são as seguintes: coletar os dados do enunciado da figura, fazer uma análise estática do problema, fazer uma análise dinâmica do problema, comparar as equações diferenciais ordinárias e, por último, aplicar os cálculos de forma direta. Vamos à segunda etapa, então, que seria coletar os dados do enunciado da figura. O enunciado diz o seguinte, o sistema massa-mola representado aqui na figura contém um cilindro de 6 kg. Esse cilindro aqui, então ele já deu a massa. Temos a massa do cilindro que é 6 kg. Suspenso por molas de constante elásticas de 1080 Nm cada. Então tem duas molas aqui e cada uma delas tem uma rigidez de 1080 Nm por metro. Tá? Se o cilindro é deslocado 20 milímetros para baixo, então como para baixo a gente considera negativo, né, porque está vindo para baixo do sistema, então menos 20 milímetros a partir da sua posição de equilíbrio e depois é solto, como ele é tirado da posição de equilíbrio, né, ele está numa velocidade zero, só depois que ele é solto que ele vai ter uma velocidade, mas no instante t igual a zero, nós temos então menos 20 milímetros de deslocamento e velocidade inicial igual a zero. Determine, aí ele pede aqui um bocado de coisa. Quais são elas? Né? A equação da análise estática isolando a força mg, depois a equação diferencial ordinária do movimento harmônico simples por meio da análise dinâmica, a equação da frequência natural para o sistema amostrado, a deflexão estática da massa, né? A frequência natural do sistema, a frequência natural em ciclos do sistema, o período do sistema, a amplitude do sistema, a expressão do deslocamento da massa como uma função do tempo, a expressão da velocidade da massa como uma função do tempo, a expressão da aceleração da massa em função do tempo, e depois dividido o período aqui em 10 passos de tempo, né, vamos esboçar graficamente o deslocamento em função do tempo, já que nós vamos ter a expressão aqui na J, né, a velocidade em função do tempo, já que nós vamos ter a expressão ali antes era da I, né? O deslocamento é na I, a expressão da velocidade é na J e a letra N pede a aceleração em função do tempo, que é da expressão da letra K. Tá? Então essas são, não são poucas, né? Mas vocês vão ver que é tudo bem tranquilo, uma coisa vai acarretando com a outra. Vamos à próxima etapa, então, que seria fazer uma análise estática. Tá? E aplicando os diagramas de corpo livre. Para isso, eu vou separar os elementos aqui, né? Tem vários elementos, então vamos separar esses elementos aqui. Eu vou considerar a massa como sendo o meu elemento 1, a polia, né? A polia vai ser o meu elemento 2. Temos uma mola lá em cima, que eu vou chamar de elemento 3, e uma mola aqui embaixo, que eu vou chamar de elemento 4. Então, faça essa subdivisão, até para a gente saber os deslocamentos que vão ser proporcionais aqui depois, tá? Primeiro, então, vamos começar com uma análise da massa, tá? Então, eu vou desenhar a massa aqui, um diagrama de corpo livre, vou chamar de diagrama de corpo livre 1. E o que vai acontecer? Primeiro, eu vou relacionar a massa em relação à haste aqui. Né? É como se eu fosse fazer uma relação à mola de cima. Mas da massa, eu só tenho deslocamento. Quando eu desloco a massa, que é o deslocamento 1, proporcionalmente eu desloco esse cabo aqui, que eu vou chamar de deslocamento 2. Esse cabo, essa haste, que está fixa na polia. Tá? Então, os deslocamentos são iguais. Então, isso vai dizer que o deslocamento 1 é igual ao deslocamento estático 2.
consequentemente, né, o deslocamento da massa, né, que é o 1, é igual ao deslocamento estático 2. E essa é a minha equação 1. Tá? Antes de eu continuar, porque já que eu quero fazer essa relação com a mola lá de cima, tá? Já que eu estou com o diagrama de corpo livre da massa, eu vou fazer também em relação à mola de baixo aqui. Ó, tá? Eu fiz primeiro em relação ao cabo, agora eu vou fazer em relação à mola de baixo. E se eu desenhar a massa aqui, eu tenho que, quando eu deslocar a massa para baixo ou para cima, eu vou ter o mesmo deslocamento dessa mola aqui, que é o meu elemento 4. Ó. Então, em termos de deslocamento, o deslocamento estático 1 é igual ao deslocamento estático 4. E como eu tinha que fazer a relação com essa mola também, isso significa que o deslocamento da massa vai ser igual ao deslocamento da mola 4. Então, quando eu deslocar a massa, eu desloco igualzinho a mola 4. E isso aqui, que eu vou chamar de equação 2, já é a nossa equação de proporcionalidade. E aqui vem a letra A que nós estávamos encontrando, que era fazer uma análise estática isolando a força mg. Porque inicialmente, a relação do deslocamento da massa em relação ao deslocamento da mola será proporcional ao deslocamento da mola em relação ao sistema. Lembra? Por definição, isso aqui é uma relação de proporcionalidade. Né? Para quem não lembra, né, eu posso deixar vários vídeos de modelos, né, eu vou deixar aqui nos cards, vários vídeos de resolvendo os modelos de sistemas massa-mola com essa relação de proporcionalidade. O que isso aqui vai significar então? Se a minha relação da massa em função da mola é proporcional da mola em relação ao sistema, ó, massa igual a mola 4 é 1 para 1. Então, eu tenho que a relação, né, do deslocamento da mola 4 vai ser igual ao deslocamento do sistema. Tá? Então essa aqui é a minha equação 3 e eu vou ter uma equação de proporcionalidade 1. Porque quando eu tenho um sistema com uma massa em duas molas em locais diferentes, eu vou ter mais de uma equação de proporcionalidade, no caso duas. Ah, mas se eu tiver 3, vou ter 3, tá? E assim sucessivamente. Nos outros modelos aqui que estão nos cards, eu acabei deixando apenas uma relação, uma mola em função da massa. Então tinha só uma equação de proporcionalidade. Aqui não. Aqui agora nós temos duas molas em locais diferentes, por isso é que vão ter mais de uma equação de proporcionalidade. Então essa aqui é a primeira, tá? É a primeira porque relaciona a mola de baixo aqui, né? Então quando eu deslocar estaticamente a mola de baixo, vai ser proporcional ao deslocamento do sistema. Bom, feita a equação da proporcionalidade 1, né, agora nós vamos analisar apenas o deslocamento dos cabos para conseguir a equação da proporcionalidade aqui da nossa segunda mola lá em cima. Então vamos analisar a polia aqui, né? Em termos de deslocamento, toda vez que eu deslocar o cabo da polia para baixo, eu vou ter duas vezes o deslocamento, né, dos cabos aqui em cima, né? Porque eu vou ter um cabo aqui, mais um deslocamento de outro cabo aqui. Então, em termos de deslocamento, né, o deslocamento estático 2 vai ser igual a duas vezes o deslocamento estático 3. Né? Isso aqui a gente chamaria de equação 4, ok? E nesses termos aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha equação 4 que está aqui, o lado direito, eu vou jogar justamente aqui onde é que eu tenho a equação 1. Ó, onde eu tinha sigma estático 2, eu vou jogar o lado direito da equação 4. Então, o deslocamento da massa, né, da nossa massa aqui vai ser duas vezes o deslocamento estático 3. E da equação da proporcionalidade, né, nós temos então o deslocamento da massa vai ser igual a duas vezes os deslocamentos da mola aqui, né, da mola 3. Isso significa, né, que toda vez que eu tiver deslocamento da massa em relação à mola, será proporcional ao deslocamento desta mola em relação a todo o sistema. Então, temos a equação de proporcionalidade 2, que diz que o sigma estático 3, que é exatamente essa molinha aqui, vai ser duas vezes o sigma estático do sistema. E essa nós vamos chamar de equação 6. Bom, tendo as duas equações de proporcionalidade, né, agora nós vamos aplicar as forças estáticas. Né? E a gente faz o caminho contrário. Né? Antes eu comecei o deslocamento na massa e depois fui para a polia. Agora eu vou começar na polia e depois vou para a massa. Tá? Então quando é nas forças a gente faz o caminho oposto. Então ó, aqui está a polia 2. Que forças eu tenho nela?
a força devido ao cabo aqui, né, F2, e tenho também a força que eu vou chamar de F1, aqui em cima, referente aos dois cabos, tá? Então, um referente à haste, F2, e dois cabos ali, F1. O que eu aplico? Somatório, né, terceira lei de Newton, somatório das forças em Y igual a zero, né, com sentido positivo para cima, então eu vou ter F1 mais F1 menos F2 que está para baixo é igual a zero. Com isso, chegamos a uma equação 7, onde eu isolo sempre aqui a minha próxima etapa, que no caso aqui essa haste ela vai pertencer à massa também, que é a próxima etapa, então eu isolo ela. A força F2 igual a 2 vezes F1. Tá? O que seria F1 pela lei de Hooke, né? Na lei de Hooke, o F igual a menos kx. No caso aqui, como eu estou deslocando este pedacinho aqui, ó, desculpa, o F1, eu estou deslocando a mola aqui em cima, ó, né? Então eu tenho um K e eu tenho esse deslocamento da mola, que eu chamava de deslocamento estático 3, então logo o meu F1 vai ser menos K no lugar do X, né, sigma estático 3. Chamo de equação 8. Obviamente que esta equação 8 eu vou jogar dentro da equação 7 agora. No lugar de F1, eu jogo o lado direito aqui. Então, F2 vai ser 2 vezes o menos K sigma estático 3. E F2, então, passa a ser menos 2K sigma estático 3. Chamo de equação 9. Tá? Ok, não tem mais o que fazer aqui referente à polia. Passo para o próximo diagrama de corpo livre, que é o da massa. Lá na massa, tá, eu vou ter tanto a força do cabo F2. Para baixo eu vou ter uma força devido à aceleração da gravidade aqui, mg, né? Que é a força-peso da massa. E ainda na compressão dessa molinha aqui, eu vou ter uma força F3. Óbvio que essas duas forças aqui estão sobrepostas, né? Exatamente no centro. Mas eu separei aqui para vocês verem que existem duas forças, tá? Porque senão uma sobrepondo a outra poderia supor que tinha uma força só. Mas não, são duas. Uma é mg e uma de compressão. Geralmente, quando é tração, eu faço saindo da massa, quando é compressão, eu faço chegando na massa. Mas sempre no mesmo sentido que, por exemplo, a tração que está no cabo lá em cima, tá? Sempre no mesmo sentido. Então, tracionando ou comprimindo, ela vai para o mesmo sentido, por isso, né? As molas são altamente tracionadas aqui, então, por esse motivo, você sempre faz no mesmo sentido, tá? Beleza. Feito isso aqui, então, o que eu vou fazer? Diagrama de corpo livre, né? Terceira lei de Newton. Somatório das forças em Y igual a zero, sentido positivo para cima. Eu vou ter F2 mais F3 menos mg igual a zero. F2 eu conheço, equação 9. F3, né? Eu também conheço. Não conheço? Vamos conhecer agora, né? Então, se temos essa equação 10 aqui, o que é a lei de Hooke para essa nossa mola aqui de baixo? A lei de Hooke para a mola de baixo é F3, né? A força 3 que está aqui, que eu falei para vocês que está comprimindo, igual a menos K sigma estático 4, que é esse deslocamento aqui, menos K sigma estático 4. Tá? Então, agora, eu chamando isso aqui de equação 11, eu vou jogar tanto essa 11 quanto essa 9 aqui, ó, na equação 10, tá? Porque eu conheço F2 e conheço F3 agora pela lei de Hooke. Então, jogando as duas equações na 10, nós vamos ter mg igual a menos 2K sigma estático 3 e menos K sigma estático 4. Essa eu vou chamar de equação 12. E ainda, né? Olha que bom fazer a equação de proporcionalidade, né? Para as duas molas, né? O que é o sigma estático 3 e o que é o sigma estático 4? Está aqui, ó, equações 3 e 6. Então, eu vou jogar as equações 3 e 6 nesta equação 12 aqui. Jogando elas aqui, eu vou ter menos 2K vezes 2 sigma estático do sistema, menos K, né, vezes o sigma estático do sistema, que é a equação 3 aqui. Com isso, então, o mg vai passar a ser menos K sigma estático do sistema, né, menos 4K sigma estático do sistema, menos K sigma estático do sistema. Aqui, menos 4 com menos 1, então, a massa vezes a aceleração da gravidade vai ser menos 5K sigma estático do sistema. Chamo de equação 13. Então, aqui eu resolvi a alternativa A, que era fazer análise estática isolando a força mg. Então, salvem essa equação que ela vai ser importante lá no futuro, tá? Ok, chegamos aqui à força mg. Agora, vamos levar em consideração o seguinte, ó. Nós temos duas equações de proporcionalidade, né, que foram
pegas lá na nossa análise de deslocamento estático. E agora nós vamos aplicar a etapa de análise dinâmica. Então essa equação de proporcionalidade, ela vem junto. Onde eu tinha sigma estático 4, agora eu vou ter sempre o sigma estático 4 mais um deslocamento em y. Como era proporcional ao sigma estático do sistema, vai ser sigma estático do sistema mais um y, né, de movimentação. E o mesmo acontece aqui com o sigma estático 3, que agora é sigma estático 3 mais um y, que vai ser igual a 2 vezes um sigma estático mais y. Tá? Beleza. Então, assumindo aqui, nós chamamos de 14 e 15, e vamos então fazer a análise dinâmica, e a gente começa pela polia aqui, os cabos, né? Beleza. Então, aqui na polia, nós vamos ter um F2 aqui referente a essa haste, né, que segura a polia e a massa, e os cabos aqui em cima, né, que nós vamos chamar de F1. Como a gente desconsidera a massa das polias, tá, a gente ainda aplica a terceira lei de Newton. Se for considerada a massa, né, da polia, então seria somatório das forças em y igual a my 2 pontos. Massa vezes aceleração. Mas como a massa é desprezada, vai ser a terceira lei de Newton, né? A massa é igual a zero, então aqui seria igual a zero também. Beleza. Então, somatório das forças em y com sentido positivo para cima, eu vou ter F1 mais F1 menos F2 igual a zero. Com isso, F2, né, a gente sempre isola a parte de baixo, que vai ser o nosso spoiler aqui, né, da massa, vai ser 2 vezes F1. Então a gente isola sempre a próxima aqui, que o cabo vai ligar ao próximo. Né? Chamamos de equação 16. Da lei de Hooke, né, lá da lei de Hooke, nós vamos ter duas relações com a mola aqui agora. Né? Já vamos colocar as duas numa pancada só. O F1 vai ser igual ao K sigma estático 3 mais Y, e o F3, que está aqui embaixo, né, vai ser igual a K sigma estático 4 mais Y. Tá? Beleza, já jogamos as duas aqui pela lei de Hooke. Por quê? Porque agora eu posso jogar a 17 aqui na equação 16. Então, F2 vai ser igual a 2 vezes, né, o menos K sigma estático 3 mais Y. Então, F2 passa a ser menos 2K sigma estático 3 mais Y. Beleza? Chamamos de equação 19. Agora, eu vou para a massa, fazendo o diagrama de corpo livre na massa. E, novamente, eu vou ter F2, que é a força do cabo aqui, né? Vou ter aqui para baixo mg, né? Massa vezes aceleração da gravidade. E ainda a força compressiva aqui de F3. Fazendo o diagrama de corpo livre, agora aplicando, né? Agora aplicando, sim, a segunda lei, porque agora eu tenho relação da massa. Ó. Agora a massa não é desprezível, né? Então, na segunda lei, o somatório das forças em y vai ser igual a massa vezes a aceleração. E nesse caso aqui, então, nós vamos ter, né, F2 mais F3 menos o mg igual a massa vezes a aceleração. Chamamos de equação 20. Ora, conheço F2, né, que é a equação 19. O F3 está lá, né, pela minha relação da lei de Hooke. Então, eu vou jogar tanto a 18 da lei de Hooke e a 19 que eu acabei de encontrar ali, dentro dessa equação 20. E eu passo a ter menos 2K sigma estático 3 mais Y, mais o menos K sigma estático 4 mais Y, e menos mg igual a my 2 pontos. Então, organizando isso aqui, né, vai ficar tudo menos, né? Menos 2K sigma estático 3 mais Y, menos K sigma estático 4 mais Y, menos mg igual a my 2 pontos. Chamamos essa aqui de equação 21. Então tá aqui, ó, né, a nossa equação 21. E eu posso jogar dentro dela, né, as equações 14 e 15, que são as relações de proporcionalidade. Então aqui dentro, onde eu tenho sigma estático 3 mais Y, eu vou colocar o sigma estático, 2 sigma estático mais Y, tá? E onde eu tenho sigma estático 4 mais Y, está aqui, ó, sigma estático mais Y. Jogo aqui dentro, tá? Jogo aqui dentro, eu fico com essa configuração. Vou organizar, porque eu posso multiplicar aqui, né? Vou organizar, então, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, tá? E sigma estático mais Y e menos K sigma estático mais Y menos mg igual a my 2 pontos. Vamos organizar isso aqui, né? Dá para eu abrir, posso abrir, tá? Então aqui menos 4K multiplica os dois termos,
Então vamos abrir, ó. Ele vai multiplicar tanto o sigma estático quanto o ky. Mesma coisa aqui, ó. O menos k multiplica os dois termos, eu abro aqui os dois termos, então, desta forma aqui. E vamos juntar, né? Porque menos 4k sigma estático e menos k sigma estático dá 5, né? 5k sigma estático, ó. Então eu chamo essa aqui de equação 22, onde eu tenho menos k sigma estático, menos 5ky, menos mg igual a my, dois pontos. Agora, né? Lembra-se que aquela equação 13 ali não foi em vão. Eu vou usar ela agora e eu vou usar ela novamente lá na frente. Equação 13. Vou jogar a 13 dentro da 22. Onde eu tenho mg, né, eu passo a ter menos k sigma estático do sistema. O menos com menos aqui vai dar um belo de um mais. E esse mais k sigma estático com esse menos k sigma estático se anulam. Né, se anulam. E com isso agora eu tenho menos ky igual a my, dois pontos. Ok. O que eu vou fazer? Vou isolar o y, dois pontos. Né? Então, o y, dois pontos, vai ser igual a menos 5k sobre m, y. Jogo tudo para um lado só da equação, né? Isolo, deixando o y em evidência ainda. Né? Então, o y, dois pontos, mais 5k sobre m, y igual a zero, é a nossa equação diferencial ordinária. Como a letra B pedia, né, a equação diferencial ordinária do movimento harmônico simples, esta aqui é o resultado da nossa letra B. Tá? Chegamos na nossa equação diferencial ordinária. Com a equação diferencial ordinária, nós vamos para a próxima etapa, que era a equação da frequência natural do sistema. Né? Então, aqui também vem a quarta etapa, que é comparar as equações diferenciais ordinárias. Porque para o sistema não amortecido, a equação diferencial ordinária sempre é x dois pontos mais ômega n ao quadrado x igual a zero. Então, onde eu tenho, né, alguma coisa multiplicando aqui o nosso deslocamento, vai ser a mesma coisa que ômega n ao quadrado. Então, ó, ômega n ao quadrado igual a 5k sobre m. Esse quadrado não me interessa. Aqui está resolvido, então, a letra C, onde eu tenho a equação da frequência natural. Está aqui, ó. Frequência natural igual a raiz de 5k sobre m. Matamos aqui a letra C. Na letra D, ele pedia a deflexão estática. E por isso eu disse para vocês que não era para a gente esquecer a equação 13. Tá? A equação 13 estava aqui, ó, mg igual a menos 5k sigma estático. Como ele quer a deflexão estática aqui, a gente inicia a última etapa, que é a aplicação dos cálculos. Porque até então foi tudo algebrismo. Até então vocês tinham só letras e equações. Agora não. Agora vocês vão ter valores, tá? Por isso que é a aplicação dos cálculos. Então aqui na equação 13, eu isolo o sigma estático, tá? Ele vai ser igual a mg menos 5k, né? Jogando para baixo aqui, né? Do outro lado da equação. Que é a mesma coisa, então a gente tem os valores lá, a massa era 6 kg, né? G é a aceleração da gravidade, 9,81. Temos aqui menos 5 e o K equivalia a 1080 Nm por metro. Está aqui, ó. Substituindo esses valores, calculando aqui, vamos ter uma deflexão estática de 0,0109 metros ou, né, 10,90 milímetros. É só multiplicar por 1000 aqui, né? 10,90 milímetros. Esta é a alternativa D, deflexão estática. E agora vai rápido, ó. Próxima alternativa, frequência natural. Temos a equação da frequência natural aqui, ó. É só jogar os valores, né? Então, aqui no lugar do K eu coloco 1080, no lugar da massa eu coloco 6. Vamos ter uma frequência natural, extraindo a raiz disso aqui, de 30 radianos por segundo. Já matamos a letra E. Vamos para a letra F. A frequência natural em ciclos. Em ciclos, a frequência natural é o ômega n dividido por 2π. Então, substituímos os valores, né? 30 dividido por 2π. Significa que nós temos uma frequência natural cíclica de 4,774 Hz. Tá? Significa, né, que nós temos, por segundo, essa quantidade de ciclos aqui. Né? Essa quantidade de ciclos aqui, 4,77 por segundo. Né? Então, o Hertz é a mesma coisa que segundo na menos 1. Fica a critério de vocês. Né? Eu prefiro sempre deixar em Hertz. Agora, a próxima é o período. O período é o inverso daqui da frequência natural em Hertz, né? Então, o período vai ser o inverso da frequência natural em Hertz.
Então é só fazer 1 sobre o 4,77. E o período é 0,209. O que significa isso? É o tempo que leva para dar um ciclo completo. Tá? É o tempo que leva para, numa senoide, né, para dar um ciclo completo. Né? Então, ele inicia uma senoide. Quando ele chegar ao ponto inicial novamente, significa que completou o ciclo aqui de um período. Né? É o período de um ciclo completo. Então, faz sentido, né? Se para nós chegarmos lá em 1 segundo da quase 5, né? Da quase 5 aqui, se eu multiplicar 5, né? Da quase 5 é realmente aqui a nossa frequência em Hertz, né? Perfeito. Na próxima etapa, nós vamos encontrar a amplitude do sistema, né? Que é do ponto inicial do ciclo até a parte mais alta, né? Da nossa senoide. A amplitude sempre vai ser a raiz do nosso deslocamento inicial mais a velocidade inicial sobre ômega-n ao quadrado, né? Então é uma força, um deslocamento resultante, querendo ou não. Então aqui nós vamos manter em milímetro, né? Então nós tínhamos menos 20 milímetros ao quadrado, mas aqui era zero, né? A velocidade inicial é zero. Então esse termo inteiro aqui vai para o espaço e nós vamos chegar então à amplitude de 20 milímetros, tá? Então nosso deslocamento inicial justamente é a própria amplitude. Na próxima etapa, nós vamos encontrar a expressão do deslocamento da massa como função do tempo. Ora, lá na nossa equação original, nós temos que o deslocamento em função do tempo é igual ao deslocamento inicial vezes cosseno de ômega-nt, mais a velocidade inicial sobre ômega-n vezes o seno de ômega-nt. Substituo os valores dos quais eu tenho, né? Por exemplo, aqui eu tenho menos 20, né, de deslocamento inicial, cosseno de ômega-n que deu 30, mais o zero dividido por ômega-n de 30 vezes o seno de 30t. Como aqui em cima está o zero, esse termo inteiro aqui vai para o espaço. Ó. O termo inteiro vai ir para o espaço. Com isso, né, a nossa equação, ou a nossa expressão do deslocamento em função do tempo vai ser y de t igual a menos 20 cosseno de 30t. Então esta é a expressão em função do tempo. A próxima etapa, ele pede a expressão da velocidade da massa em função do tempo. Para eu expressar a velocidade, né, lá das nossas leis de Newton, né, das nossas leis de Newton de conservação da massa, você tinha que, isso aqui representa o y de t, é a mesma coisa que o dy, tá? Logo, o meu y ponto, ou seja, a minha velocidade em função do tempo, vai ser a derivada da equação do deslocamento. Então, nós vamos derivar essa equação do deslocamento em função do tempo, aqui, né, do t, para ter a expressão da nossa velocidade. Para eu derivar esse menos 20 cosseno de 30t, né, eu tenho que lembrar que uma derivada, ela vai ser, por exemplo, uma derivada de cosseno de u, né, essa derivada vai passar a ser menos u' seno de u. Então, lá das regras de derivadas. Isso aqui vocês têm lá das tabelas de derivadas integrais dos colégios de vocês, né, das faculdades de vocês. Sempre o professor de cálculo disponibiliza, né? Mas eu já estou dando aqui direta a do cosseno. Como é que se deriva o cosseno? Cosseno de u, a derivada é menos u' seno de u. Então vamos separar, né? Se o que está dentro do parênteses aqui ele chama de u, eu vou chamar de u também o 30t, que está dentro do parênteses na minha equação aqui. E u' é derivar em função de t. Então u' passa a ser 30. Né? Se eu derivar aqui 30t em função de t, eu tenho 30. Para mim aplicar, então, na minha expressão de derivada aqui, ó, menos u' seno de t, né? Eu não posso esquecer, né? Ó, menos u', eu não posso esquecer que tem um 20 aqui, ó, né? Vai ser, então, 20 seno, né, de 30t. Tá? Por quê? Porque agora eu tenho seno. Seno de u. Menos u', que está aqui na frente, seno de u, que está aqui. Ó. Tá? Seno de u que está aqui. Menos 30 vezes o menos 20, dá para multiplicar esses dois números da frente, né? Então, o y de t vai ser igual a 600 seno de 30. Tá? 600 seno de 30. Então, esta é a expressão da velocidade da massa em função do tempo.
Por último, tá? Por último, depois que eu apliquei essa derivada aqui, ele pede a expressão da aceleração da massa em função do tempo. Para mim encontrar a expressão da aceleração, né, novamente eu tenho que aplicar a derivada segunda em relação da expressão da velocidade. Tá? Ou seja, vou derivar diretamente aqui a expressão da velocidade. Né? Então, para eu ter aceleração, eu derivo a expressão da velocidade agora. Qual que é a derivada do seno? Né? Derivada do seno de U, a derivada vai ser U' cosseno de U. Novamente eu chamo U' de 30t, que está aqui dentro, né? Ó, está aqui dentro, 30t. Desculpa, o U, né? 30t, e U' vai ser 30, né? Derivando em função de t. Só que eu não posso esquecer que tem um 600 aqui na frente. Então, né, a minha derivada, né, de aceleração vai ser o 30, que é o U' aqui, ó, vezes, daí eu repito o 600, né? Ele não pode ser ignorado. Cosseno de U aqui, né? Que está na nossa... Aqui, ó, U' cosseno de U. Multiplico 30 por 600, eu vou ter, então, a expressão da aceleração em função do tempo de 18.000 cosseno de 30t. Então, sempre, né, você começa com a equação original, substituindo os valores para o deslocamento, deriva para ter a velocidade em função do tempo e deriva mais uma vez para ter a aceleração em função do tempo. Então, essas são as três expressões. Agora, tá, ele pede, divida o período em 10 passos de tempo e esboce graficamente. O deslocamento em função do tempo é a primeira, tá? Como nós tínhamos aqui a nossa equação de deslocamento, que era menos 20 cosseno de 30t, tá? Eu vou dividir o período, por quê? Porque o período é o tempo que leva para dar um ciclo completo. Então, eu vou dividir em 10, eu vou ter exatamente o ciclo completo ali de deslocamento em função do tempo. Depois é repetição, tá? Você pode adicionar mais time steps, que a gente chama, né, que são passos de tempo, que ele vai continuar, tá, naquela senoide ali eternamente. Por quê? Porque a gente não está considerando amortecimento, né? Então, é como se a resistência ou a viscosidade do ar fosse desprezível e a mola vai continuar ao infinito fazendo aquele deslocamento ali. Tá? Beleza, então como é que vai funcionar aqui? Vou pegar aqui, fazer uma coluna de tempo em segundos. O meu primeiro tempo sempre vai ser zero, tá? Sempre vou começar pelo zero. Então, na verdade, embora eu vou dividir isso aqui por 10, eu vou ter 11 time steps, porque eu tenho tempo igual a zero também. Ó. Então, primeiro tempo igual a zero. A partir de agora, eu levo em consideração o período, tá? Por exemplo, divido o período por 10, tá? Então, o tempo sempre vai ser o meu primeiro, né? O período dividido por 10. O período está aqui, dividido por 10, vai dar o nosso primeiro time steps, né? Que vai ser 0,02094, né? Então, você coloca aqui, ó. Este é seu primeiro time steps, né? Chama de T1, né? Porque a gente tem, na verdade, o primeiro é o T0 aqui no inicial, né? Mas aqui o segundo vai ser, então, o T1, tá? A partir de agora, é sempre somar, né? É sempre o anterior somando esse mesmo time steps aqui, ó. Porque este é o time step, tá? Então, ó, o T2 vai ser o T1 mais T1, né? Soma os dois aqui, nós vamos ter 0,418. Coloca aqui, tá? Próximo é esse anterior mais o nosso T1, que é o dividido por 10, ó. Então vai ser 0,0628. Coloca aqui. Mesma coisa. O próximo, né, o T4, vai ser o anterior T3 mais T1. Então 0,06 mais o T1. Temos 0,083. Coloca aqui. Próximo é o anterior, né, o T5 vai ser o T4 mais T1. Mesma coisa, 0,08 mais o T1. 0,1047. Coloca aqui, 0,1047. T6, continuando, né? T6 igual ao T5 mais T1. Então, 0,1047 mais o T1. 0,1256. Anota aqui. Próximo, T7 é o T6 mais T1. 0,125, que é o anterior, mais T1. 0,1466. Anota aqui. T8, né? Vai ser o T7 mais T1. 0,14 mais 0,2.
Fechamos aqui o T8 em 0,167. Anota aqui. Próximo, T9, vai ser o T8 mais T1. Então, o anterior aqui mais o T1, 0,188. Anota aqui. Próximo, o último, né? Vai ser o T9 mais T1. O anterior aqui, então, mais T1. E fechamos aqui, né? Exatamente o valor do período, né? Então, como eu dividi o período em 10, o meu último aqui, T10, vai ser exatamente o valor do período, onde fecha o ciclo aqui, ó. Então, 0,2094, tá? Então, esta é a divisão para nós fazermos os cálculos das três expressões. Então, isso aqui vai ser fixo sempre, tá? Isso aqui vai ser fixo. Isso aqui é lindo de fazer no Excel, né? No Excel é uma maravilha. Aqui, então, vai ser fixo para vocês calcular tanto o deslocamento, quanto a aceleração, quanto velocidade, né? Uma vez que todas são em função do tempo, e vocês acabaram de pegar os valores de tempo dividindo o time steps em 10. Ou seja, desculpa, dividindo o período em 10 time steps. Então tá, olha o que vai acontecer agora então, né? Se eu tenho a equação aqui do deslocamento em função do tempo, e agora eu tenho os intervalos de tempo, né? Então vamos ter os nossos deslocamentos em milímetros, né? Porque aqui eu sempre mantive os valores em milímetros na minha equação. Ora, né? No tempo inicial igual a zero, né? No deslocamento em tempo igual a zero, eu substituo onde eu tinha t na equação por zero, tá? E nós vamos ter então que em t igual a zero, o nosso y de t igual a zero vai ser menos 20 milímetros. Anota o valor aqui, ó, menos 20. Quando o tempo for 0,2, ali, né, 0,02, no lugar do t eu substituo 0,02 e passo a ter então menos 16,18 milímetros. Anoto aqui. Uma informação importante, tá? Esses valores só vão dar certo se a sua calculadora estiver em radianos, tá? Então, se você está com a configuração da calculadora em DEG, que é o que acontece na maioria dos cálculos de engenharia, tá? Reprograme ela para radianos, porque senão não vai fechar os valores aqui, beleza? Então, continuando. Agora, no próximo time step, que é 0,04, substitui aqui no lugar do t, nós vamos ter menos 6,18, tá aqui, ó, menos 6,18. Próximo, substitui por 0,06, onde eu tinha o t, né? Vamos ter 6,18, só que agora positivo, tá? Positivo. Anota aqui. Próximo, 0,08, né? Substitui por t. Vamos ter 16,18, né? Positivo. Anota aqui. Próximo, 0,1047, substitui aqui no lugar do tempo na equação. Vai ser 20 positivo. Anota aqui. Próximo, 0,125, no lugar do tempo você substitui. E vai ter 16,18 positivo. Anota aqui. Próximo, substitui 0,146 no lugar do tempo, vai chegar em 6,18 milímetros. Anota aqui. Próximo, substitui 0,167 no lugar do tempo, vai dar menos 6,18. Negativo agora, né? Anota aqui. Próximo, no lugar do tempo 0,188, vai dar menos 16,18 milímetros. Anota aqui. E por último, né, o próprio valor do período, né, que é o último time step, coloca no lugar do tempo, e vai dar exatamente no ponto onde iniciou, que é o menos 20 milímetros. Considerando sempre manter no meu eixo X o tempo em segundos e no meu eixo Y o próprio deslocamento em Y, tá? Em alguns casos vocês podem usar o eixo Y para o deslocamento em X, tá? Não tem problema. Vai ser essa a configuração aqui da senoide. Então, repare o seguinte, ele começa em menos 20, ele sobe a curva, tá? Em função do tempo, chega até 20. Então, veja que a minha amplitude realmente era 20. Ó, a gente calculou que a amplitude era 20, é 20 do ponto 0 até aqui, é 20 do ponto 0 até aqui para baixo, tá? E aqui está também o período. Ó. Então, o período é o tempo que leva para dar um ciclo completo.
Porque ele sobe até lá, ó, desce no ponto e aqui ele vai começar a se repetir. Sobe e desce. É uma montanha-russa, né? Então, considerando que nós não temos amortecimento, né? Vibração livre de amortecimento, isso aqui ficaria eternamente, né? Por resto da vida, pode passar o tempo aqui que ele ficaria nesse sistema. É imaginar a mola no vácuo, né? Então, beleza. Esse é o nosso gráfico, então, de deslocamento em função do tempo. A próxima etapa agora será fazer a velocidade em função do tempo, tá? E como é que eu vou fazer isso? Ora, os times steps estão aqui. Isso aqui não vai mudar, tá? Uma vez que você já encontrar os times steps, eles vão ser fixos. Basta eu aplicar, então, a nossa expressão da velocidade, que era essa aqui, ó, né? 600 seno de 30t. E no lugar de t, obviamente, nós sempre vamos colocar esses times steps aqui individualmente. Então, vamos lá. Então, vamos deixar aqui no nosso eixo y agora a velocidade, tá? Em milímetros por segundo. E começamos com time step 0, né? Então, no lugar do t, vamos colocar 0. E isso vai dar igual a 0. Então, inicialmente, né? Era até, o problema já dizia, né? No enunciado, né? A gente conseguiu captar que não tinha realmente velocidade no instante inicial. Então, aqui a equação também comprova isso. A partir de agora, vai começar a ter, ó. Então, quando o tempo for 0,02 segundos, né, substitui aqui no lugar de t, vamos ter uma velocidade de 352,671 milímetros por segundo. Anota aqui. Próximo time step, 0,04, substitui por t, vamos ter uma velocidade de 570,633. Anota aqui. Próximo, 0,06 no lugar do tempo, né? Vai dar 570,633. Até repetir o anterior, não tem problema. Anota aqui. Próximo, vai ser 0,08, né? Substituindo no lugar do tempo, vai dar um valor de 352,671 milímetros por segundo. Anota aqui. No próximo é 0,1047. Né? Substituindo no lugar do tempo, vamos ter uma velocidade. Aqui tomem cuidado, tá? Aqui tomem cuidado. Eu coloquei 0, tá? Pelo seguinte fato. Ela vai dar uma velocidade, mas tão pequena, na casa lá, vezes 10 na menos 12, vezes 10 na menos 9, tão pequena que ela pode ser considerada 0, tá? Mas vocês vão ver que vai dar um valor aqui, vai dar um número, né? Alguma coisa vezes 10 na muita coisa, né? Na menos muita coisa. Quer dizer, então é pouca coisa, né? Na menos muita coisa é pouca coisa. É um número tão pequeno que pode ser considerado 0. Então, eu prefiro deixar 0, né? Até fica melhor para graficar lá, né? Porque o número é muito pequeno, então fica extenso colocar aqui. Então tá aqui, 0. Volta ao 0. Próximo. Substitui aqui 0,125 pelo tempo. Vai ter uma velocidade de menos, agora negativo, né? 352,67. Anota lá, milímetros por segundo. Próximo. Agora, nós temos aqui o tempo de 0,14, né? Substitui aqui, vai dar menos 570,633. Ó. Próximo, anota aqui, né? Próximo, 0,167 no lugar do tempo, vai dar menos 570,633. Anota lá de novo. Próximo, 0,18 no lugar do tempo, tá? Vai dar uma velocidade de menos 352 milímetros por segundo. Anota aqui. E por último, né, o nosso próprio período, no lugar do tempo, vai dar um valor também tão pequeno, mas tão pequeno, vezes 10 na menos, né, número pra caramba, e daí pode considerar 0. Né? O número é tão pequeno que pode ser considerado 0. Então anota lá 0 milímetros por segundo. Com isso, né, com esses valores, então eu também mantenho o tempo no eixo x, enquanto que a velocidade vai passar a ser o nosso eixo y agora, e eu posso pôr no gráfico, né? Eu adoro pôr no gráfico, ó. Então tá aí, ó, né? Então, reparem que também a velocidade se comporta como uma senoide também, né? Em relação ao tempo, tá? Então esta é a velocidade, e daí aqui no período, né, completou o ciclo, ela vai começar a se repetir, tá? Ela fica repetitiva,
Então esta é o gráfico da velocidade em função do tempo. A última etapa, e não menos importante, é também fazer um gráfico de aceleração em função do tempo. Como nós temos a equação aqui, né, no lugar do tempo a gente vai colocar os times steps que são fixos. Começando com zero, né? Então eu vou colocar um eixo aqui de aceleração em milímetros por segundo ao quadrado. E começando com zero, nós vamos ter uma aceleração de 18.000 milímetros por segundo. Anota aqui. Então a aceleração inicial é bem alta, né? Depois, próximo time step, né? No lugar do t, então vamos ter 14.562 milímetros por segundo. Está aqui, aceleração bem alta. Próximo, 0,04 no lugar do t, próximo time step, vamos ter uma aceleração de 5.562, anota aqui, tá? No próximo time step é 0,062 no lugar do t, vai dar negativo, menos, aqui negativo, né, 5.562, anota o valor aqui. Próximo time step é 0,08, né, que o valor vai ser menos 14.562, anota aqui. Próximo time step é 0,10047, né, 0,1047 no lugar do t, chegamos a menos 18.000 milímetros por segundo ao quadrado. Anota lá. O próximo time step é 0,125 no lugar do t. Vai dar menos 14.562. Anota o valor ali. Próximo. O time step de 0,1466 no lugar do t. Vai dar menos 5.562. Anota aqui. Próximo time step é 0,167 no lugar do t, que vai dar 5.000 positivo 562. Anota aqui. Próximo time step é 0,18 no lugar do t, vai dar 14.562 milímetros por segundo ao quadrado. Anota aqui. E o último, que é o próprio período, né, vai ser o 0,2094 no lugar do t. Então vai dar, né, novamente o inicial, que é 18.000 milímetros por segundo ao quadrado. Anota aqui. E agora, né, a última parte, que é pôr no gráfico. Então vamos pôr no gráfico. Está aqui, ó. Então este é o comportamento. Sempre o tempo no eixo x e a aceleração agora em milímetros por segundo ao quadrado aqui no eixo y. Então aqui ela inicia, né, uma aceleração bem alta. Ela vai decaindo até não acelerar mais, né? Depois ela chega aqui, passa lá embaixo na curva e volta novamente. Então aqui o ciclo começa a se repetir depois que passa o período, tá? Então esta é o gráfico da aceleração em função do tempo. Era isso, senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Este canal não é um canal que tem só problemas de vibrações mecânicas, ele tem vários problemas do curso de engenharia, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like. Se não gostou também, deixa um like. Não tem... não paga nada para isso, é de graça, né? Inscreva-se no canal e ative o sininho para notificações de vídeos futuros, tá? Como eu falei, tem várias análises de engenharia nesse canal, não é só vibrações mecânicas. E dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tirando as dúvidas de vocês e também sugestões para vídeos futuros, beleza? Era isso por enquanto, fiquem com Deus, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!